Oiê! Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui no canal, é a psicanalista Berenice Blanes. Berenice, muito obrigada. É uma alegria ter você aqui. Obrigada, Daiana, eu que agradeço. Te admiro muito, gosto muito do seu trabalho e é uma alegria ter a Berenice aqui no canal para conversar com a gente. Que a Berenice, além de psicanalista, é professora do Instituto Sede Sapiência em São Paulo, que é um instituto de psicanálise. Tem muitos cursos para quem tem conhecimento prévio de psicanálise, para quem é psicólogo ou para quem deseja começar a estudar, começar a ter um contato com a psicanálise. Depois eu vou deixar aqui na descrição o site do Sedes, você consegue ver lá, tem vários cursos muito legais. Eu convidei a Berenice para vir aqui conversar com a gente hoje sobre eu diria que é um fenômeno assim que eu tenho percebido nas pessoas. Berenice, a gente tem uma sensação permanente de que estamos fracassados na nossa vida. É como se nada que a gente alcança na nossa vida fosse suficiente. Então a gente convive com aquela angústia, com aquele aperto no peito de nunca ser uma profissional boa o suficiente, não ser inteligente o suficiente, não ter ganhado dinheiro o suficiente que você estabeleceu na sua vida, que com X idade você tinha que ter alcançado esses e esses objetivos e metas. E eu percebo que as pessoas estão cada vez mais angustiadas. O que está acontecendo? Por que a gente está vivendo com esta sensação de fracasso permanente? Olha, Daiana, quando você me pediu para falar sobre o sentimento de fracasso, eu pensei assim, bom, o que falar do fracasso, né? O que falar do sentimento de fracasso? Porque o sentimento é algo vivenciado pelo eu. Quer dizer, o eu sente dor, o eu sofre, o eu reclama, não? São sentimentos que vamos chamar assim conscientes do eu. Eu me sinto fracassado. Embora não seja tão simples assim, que o sentimento de fracasso, na maioria das vezes, está vinculado aos ideais que a gente tem para o nosso eu. Então, ideais é tudo aquilo que a gente projeta e sonha e imagina atingir, imagina ser, imagina que os outros pensem que a gente é. É essa coisa ideal que a gente estabelece para a nossa vida, pra gente. Pois é, eu acho que uma parte é isso. É isso. E tem uma parte dos ideais que é absolutamente inconsciente. E que atuam e que, diante de situações disparadoras, né, que nos fazem sofrer, por exemplo, um casamento que acaba. Por exemplo, um projeto profissional que não dá certo, um filho usuário de drogas. E eu falo no que eu fracassei, no que eu errei. Normalmente a gente vê os pais se perguntando no que eu errei. Onde foi que eu errei, né? Isso. Ou aquilo que a gente vê como o imaginário social, né? Que passa a ser nosso imaginário também e que teria que dar conta, né? A gente teria que dar conta e poder viver uma satisfação através disso. E a gente vê que necessariamente não acontece. Então, uma coisa que eu acho importante dizer é que cada vez que esse sentimento de fracasso, então vamos pensar consciente, né? Que esse sentimento de fracasso advém, junto vem outros sentimentos. Então, um sentimento de inferioridade, um abalo da autoestima. E isso é muito importante. Por quê? Porque a autoestima é algo relacionado aos nossos ideais. Então, quanto mais a nossa autoestima está elevada, mais nossos ideais estão sendo alcançados. E o inverso também é verdadeiro. A nossa autoestima cai, se abala, quando a gente se vê fracassando. Agora, atualmente, não está muito difícil alcançar os ideais que são ditos socialmente como você é bem sucedido, que a sociedade diz quando você tem X dinheiro, ou um corpo X, ou uma família perfeita. Eu tenho a impressão que esses ideais cada vez aumentam. Então, ainda que a gente conquiste pequenos sonhos, consegui comprar o carro que eu tanto desejava. Demora quantos minutos para você já querer um bem mais caro? Então, parece uma busca sem fim. É uma busca sem fim, né? Que tenta preencher um vazio. E eu acho que isso está muito relacionado com a constituição do sujeito. Porque se a gente pensa quando uma criança nasce, a gente vai falar assim, uma criança nasce, a criança não tem o que desejar. A primeira mamada quem oferece é a mãe, né? Ou aquele que faz função materna, né? Que alimenta, que ampara. E a criança aprende
a querer, a desejar, né, o que está sendo oferecido. Começamos a desejar ali, né? Ali, lá atrás, né, na mais tenra infância, então. E isso é um longo caminho, não? Um longo caminho, num primeiro momento, na relação com o que a gente chama em psicanálise dos objetos primários, que são as pessoas que a gente ama, que nos amam. Na verdade, a gente ama porque nos ama. O bebê não nasce amando ninguém. Aliás, não tem o menor vínculo com a questão de amor. Quer dizer, são os pais... ensina, né, que estabelece isso, né? Os pais estabelecem essa relação de amor. Outro dia eu li um artigo de psicanálise que dizia que a gente olha pro bebezinho e sorri. E aí ele sorri de volta pra gente, a gente acha, ai, como ele me ama. Não, na verdade ele só tá imitando o seu sorriso. Ou fazendo arco reflexo, né? Num primeiro momento. Eu Quer achei dizer, isso tão interessante. até o bebê estabelecer essa relação com o outro, Sim. efetivamente, ele, bebê, e o outro, leva um tempo, Bebê, né? mas isso é tão bonito, porque isso até eu acho que vai aliviar as mamães que estão aí com o seu bebezinho recém-nascido no colo, e muitas mães passam por isso, de olhar aquele bebê e dizer, meu Deus, mas eu não consigo estabelecer esse, eu achei que ia nascer aquele amor infinito. Muitas mães me escrevem isso. A maternidade já é um gatilho de vergonha e de fracasso muito grande, porque todo mundo pensa que a maternidade tem que ser Nasce feita. Claro que não, ela é uma construção, é uma né? construção. E é construção desde o momento, para a mãe, né? Pensando do ponto de vista da mãe, desde o momento que ela decide com o seu parceiro ou sozinha, né? Ter um filho. Desde a barriga, né? Porque a mãe dá um nome para esse bebê, a mãe imagina esse bebê, a mãe fantasia esse bebê. Quando esse bebê vem, a mãe cuida desse bebê. Estou falando nos melhores casos, né, Dayana? Porque nem sempre as coisas, infelizmente, andam assim. Vamos pensar, né, que esse processo, esse longo processo de amor, esse longo processo de formação de um outro através do seu olhar, né? Através do seu olhar, através da sua escuta, através do seu carinho. É longo esse processo, né? E isso vai produzindo num determinado momento, um momento onde que essa criança tem que se separar e se dependizar desses pais, isso vai produzir um processo identificatório. Quer dizer, a criança se identifica com aqueles que cuidam. E ela não se identifica só com aquilo que os pais disseram que é bom para ela. Ela se identifica com o inconsciente dos pais. A gente chama com o superego dos pais, né? Aquilo que não é dito, mas está na relação. Sim. É transgeracional. Sim, quer dizer, os pais têm dentro deles a avó, que tem o bisavô, que tem o tataravô, e que é uma coisa, é transgeracional. Por isso que a gente fala que o que passa para a criança não é só o dito, né? É as ações, é as atitudes, é as entrelinhas, e tudo isso faz parte do nosso inconsciente. E uma das coisas que resulta dessas identificações que se dão de forma inconsciente é uma condição tanto de eu ideal como ideais para esse eu. Que agora eu vou em busca desses ideais para poder me sentir satisfeita, ter um eu ideal. E aí que entra essa coisa de se sentir preenchido, porque para o ser humano é muito difícil entrar em contato com o vazio. Eu penso, né, que a sensação de fracasso vem dali. Você se sente fracassado porque você tem um vazio ali das coisas que você queria ter atingido e não atingiu. Isso. Berê, mas a gente não vai sempre ter um vazio dentro da gente? A gente vai sempre ter um vazio. Algumas pessoas têm mais recursos e outras menos para lidar com esse vazio. Algumas pessoas vão em busca de determinadas situações que, de alguma forma, no cotidiano, na vida, necessariamente não a fazem ou não a faz sentir insatisfeita, deprimida, né? E disparadores do dia a dia, como eu acabei de falar, como perdas, como impossibilidades, como fracassos, né? Podem se intensificar ou não, dependendo da constituição desse sujeito. A gente fala muito aqui no canal da sensação de fracasso com relação ao corpo, de não conseguir ter o corpo idealizado, de não conseguir seguir a dieta idealizada, e você trouxe uma coisa muito legal pra gente refletir. Será que é o corpo mesmo que é o problema? É o corpo mesmo? Olha, normalmente as nossas angústias estão alocadas ou deslocadas para situações que elas são disparadoras, mas elas não são a origem. A origem. E muitas vezes é inconsciente? Muitas vezes é inconsciente. Na verdade, a gente, como sujeito, a gente prefere pensar que eu sei
Eu me conheço, eu sei de mim. A gente não sabe nada. Eu sei das minhas intenções, né? O que falta é, bom, existe o eu, né? O eu, vamos pensar, o sujeito, é um sujeito muito dividido, né? E o que quer dizer isso? Esse eu tem uma parte bastante inconsciente, né? E que determina uma série de ações, sintomas, sentimentos, né? E vale a pena investigar quando a gente sofre. Sim. Né? Você só vai para uma terapia quando você está sofrendo. Sim, ninguém chega no seu consultório, sabe, eu tô aqui porque eu tô tão feliz, não é? É verdade, é verdade. E é muito importante a gente se permitir entrar em contato com essas dores, porque também é muito difícil olhar para uma dor, né? O processo terapêutico em si ele não é fácil, porque Sem você dúvida. tem que mexer ali em Sem questões dúvida. muitas vezes muito profundas, né? Sem dúvida. É um outro processo dolorido, né? Porque assim, ai que delícia, eu vou para terapia. Não é uma delícia. É mexer em coisas que nem sempre são agradáveis, ou na maioria das vezes não são agradáveis. Tá, há quantos anos você tem já consultório? Olha, eu me formei em 81, né? Então você faz o cálculo. Minha idade quase. Então você, em todos esses anos de experiência clínica, mais de 30 anos de experiência, todo mundo sofre, né? Você conheceu algum ser humano sem sofrimento? Não. E olha, o mais importante, não são os pacientes que sofrem. Os pacientes sofrem, mas eu também sou paciente. Eu também sofro, quer dizer, é uma condição do ser humano. O conflito é uma condição humana. E a gente precisa ter recursos e ter possibilidades de gerir, de gestar, administrar esses conflitos. Mas dor... Tem como. Porque a gente olha pra ela e acha que ela, tipo, não tem nenhum problema, né? A gente olha pra todo psicólogo e psicanalista e a gente pensa, esse não tem nenhum problema na vida esse dele. talvez seja um outro assunto, né? É outro Porque vídeo na daí, relação né? com o analista, a gente acha que o analista é resolvido, É. né? Não tem Não nenhum tem problema. questões. É. A gente tem muitas questões porque a gente é humano. A gente tem conflitos como qualquer ser humano. E dá um alívio, né? Ficar sabendo disso. Berê, muito obrigada. Imagina, Daiana, eu que agradeço o convite e agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Foi uma alegria ter você aqui. Já queremos a Berê em mais vídeos. Está sempre convidada. Muito obrigada. Gente, agradeço muito. E a gente precisa realmente se permitir pensar em todas essas coisas. É difícil entrar em contato com certas dores, mas como eu sempre falo aqui, é um único caminho para a gente começar a ter um pouquinho mais de entendimento da nossa vida, de entendimento dos nossos sentimentos. Tá bem? Um beijo enorme. Na semana que vem a gente se vê com mais um vídeo.